A União Europeia acaba de aprovar um novo pacote de sanções contra a Rússia que prometem sufocar a economia do país asiático. A pergunta é: será que Vladimir Putin está preocupado? Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal. Faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, na quarta-feira, dia 21 de fevereiro, a União Europeia anunciou o 13º pacote de sanções econômicas comerciais contra a Rússia. E, pela primeira vez, nesse pacote de sanções estão incluídas também medidas contra empresas e cidadãos da China. E aí você me pergunta, mas por que a China envolvida nisso? Porque, segundo a União Europeia, a China tem dado apoio militar e econômico aos russos. Daí também a necessidade, vista pelos europeus, de sufocarem também os chineses. Será que isso vai surtir efeito? Vamos entender aqui ao longo do vídeo. Além de União Europeia, os Estados Unidos de Joe Biden prometem, até sexta-feira, anunciar também um novo pacote de sanções contra a Rússia. Não apenas como forma de retaliar o país contra a guerra na Ucrânia, mas também uma resposta à morte, na última semana, de Alexei Navalny, que eu também repercuti aqui no canal. Casa Branca se recusou a detalhar o novo pacote, mas afirmou que pretende complementar as rigorosas sanções que já foram impostas a Moscou por sua invasão de quase 2 anos à Ucrânia. Na próxima sexta-feira, a invasão russa à Ucrânia completa 2 anos. E aí você está aí refletindo, né? Poxa, a Rússia já deve estar muito mal, né? Afinal de contas, são 2 anos aí que o país vem enfrentando sanções estabelecidas pelas principais economias do mundo. Então a economia por lá deve estar bem ruinzinha. Será que é isso? Dá uma olhada nisso, meu povo, ó. Economia russa, isso aqui é dessa semana, 20 de fevereiro, hein? Economia russa cresce e pode sustentar a guerra de Putin por muito tempo. Apesar de futuro distante e sombrio, país, no caso a Rússia, dribla as sanções e humilha previsões ocidentais. Ou seja, pessoal, apesar de todo o boicote econômico que o Ocidente, sobretudo União Europeia e Estados Unidos, vem promovendo contra a Rússia, a economia russa vem dando fortes sinais de solidez, inclusive com crescimento. Olha os dados que eu separei. O PIB do país de Vladimir Putin cresceu 3,6% em 2023. Esse percentual de crescimento aqui, ó, é superior ao crescimento, por exemplo, da União Europeia, que foi de tímido 0,6%. Estados Unidos cresceu menos também, a 2,5% em 2023. E o Brasil também cresceu aquém daquilo que foi observado na Rússia. Ou seja, a Rússia em guerra cresceu mais do que a União Europeia, cresceu mais que os Estados Unidos e cresceu mais que o Brasil. Poxa, mas como isso é possível? Um país vivendo uma guerra e sofrendo boicote de grandes potências econômicas globais. Como que ainda assim a Rússia conseguiu crescer? Vamos então às respostas. Olha para isso, ó. Por que a economia da Rússia não colapsou mesmo com guerra e sanções? Pessoal, são várias as razões. É impossível explicar isso aqui por meio de um único fator, mas vamos listar alguns aqui, ó. Por exemplo, a Rússia, diferentemente do que muitos acham, é sim uma potência econômica, não pode jamais ser desprezada. É, por exemplo, a 8ª maior economia do mundo, segundo dados de 2022. E olha o complemento. A Rússia é uma potência em setores estratégicos, como petróleo, gás, trigo e metais. Diferente de outras nações, a Rússia é autossuficiente na produção dessas commodities, ou seja, desses produtos primários, e pode, portanto, passar alguns anos no aperto das sanções. Então, o primeiro fator é esse. Além disso, as necessidades militares da Rússia envolvem suprimentos como armas, munições e bandais, beleza. E essa intensa demanda impulsiona as indústrias que produzem esses bens. E onde estão essas indústrias, galera? Estão na própria Rússia. É um setor industrial do qual a Rússia já é muito forte. Então a própria guerra é uma forma de estimular a produção industrial interna na Rússia, inclusive gerando empregos, movimentando a economia. Então aqui estão 2 explicações. São as principais? Não, não são as principais. Por quê? Porque o principal fator que explica a força da Rússia, mesmo depois de 2 anos de guerra e sanções, é isso aqui, ó. 90% do petróleo exportado pela Rússia tem grandes compradores.
principalmente China e Índia. Então, quando a União Europeia disse para a Rússia, não vamos mais comprar o seu petróleo nem o seu gás, a Rússia falou, beleza, vendo para outro. Outro quem? China e Índia principalmente. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, afirmou na quarta-feira, isso lá no final de 2023, 27 de dezembro. Afirmou que 90% das exportações de petróleo russo naquele ano tiveram como destino a China e a Índia. Ou seja, quase tudo indo para a China e Índia. Do total, as exportações para a Europa caíram de 45% antes das sanções para 5%. Então a Europa passou a ser um comprador irrelevante ou pouco relevante desse produto russo, justamente por conta das sanções. E aí, a Rússia compensou a não aquisição desse gás, desse petróleo pelos europeus e vendeu para outros países, principalmente China e Índia, como eu já adiantei para vocês. Abre aspas aqui para o Alexander Novak. Os principais parceiros na atual situação são a China, cuja cota cresceu para aproximadamente 45-50%, e, claro, a Índia. Anteriormente, não havia basicamente fornecimento à Índia. Em 2 anos, a cota total de fornecimento para a Índia chegou a 40%. E aqui tem um ponto muito interessante, pessoal, porque a Índia praticamente não comprava petróleo e gás da Rússia e passou a comprar para consumo próprio? Não. A Índia compra esse petróleo, esse gás em estado bruto, beneficia e vende. Vende para quem? Vende para a Europa e para os Estados Unidos. Loucura ou não? Tá vendo que como nem tudo parece o que é? Então, se por um lado a Europa está boicotando a Rússia, por outro está comprando produto que direto ou indiretamente vem também da Rússia. Além de China e Índia, que têm ajudado a sustentar a economia russa, outros países também devem ser citados, entre eles Turquia, Irã e também o Brasil. O Brasil aumentou a importação de petróleo da Rússia. Dá uma olhada nisso. Rússia ultrapassa os Estados Unidos e se torna o maior fornecedor de diesel, que é um derivado do petróleo, do Brasil em 2023. O país se tornou o segundo principal destino de exportações russas após embargo de clientes europeus. Olha o texto. O suprimento russo ajudou a baratear o preço médio do diesel no Brasil, já que o produto vendido por aquele país tem desconto em relação ao americano. Bulletin calcula que atualmente o diesel russo esteja sendo vendido com desconto de 15 centavos por litro em relação ao que era vendido pelos Estados Unidos. Aqui o gráfico mostra que hoje a Rússia ocupa o primeiro lugar como país de origem das importações de diesel. Até 2022, eram os Estados Unidos que ocupavam esse primeiro lugar. E para onde foi então o diesel que o Brasil importava dos Estados Unidos? Os Estados Unidos arrumaram outro comprador para esse diesel. E adivinha quem foi? Foi justamente a Europa. Então a Europa parou de comprar petróleo derivados da Rússia e passou a comprar isso de outros lugares, principalmente dos Estados Unidos. É o que mostra essa outra manchete. Europa depende cada vez mais do gás natural dos Estados Unidos. Os elevados preços do gás natural, interrupções do fornecimento russo e a expansão da capacidade de liquefação nos Estados Unidos criaram um cenário ideal para norte-americanos dominarem o mercado europeu. Então, pessoal, lembre-se sempre, hein? Quando você vê o governo americano criticando a Rússia por conta da guerra, falando daquele monte, ou fazendo aquele tanto de ameaças, de críticas, de boicotes, saiba que, por outro lado, do ponto de vista econômico, os Estados Unidos têm se beneficiado muito da guerra. Não apenas com a venda de petróleo e derivados para a Europa, mas principalmente, já falei disso em outros vídeos, em relação à venda de armas. Toda guerra é extremamente vantajosa financeiramente para países que são grandes produtores de armas. No mundo, quem mais produz armas? Estados Unidos. Então, Estados Unidos sempre amam quando surge uma guerra no mundo, porque ele terá, com certeza, para quem vender aquilo que ele produz internamente, que são as armas. Tranquilo isso aí? Beleza? E aí, para não falar que tudo são flores para a Rússia, que a Rússia só tem se beneficiado da guerra, existem logicamente aspectos ruins e que podem se manifestar ainda mais a médio e longo prazo. Entre essas possíveis consequências ruins está, por exemplo, a perda de mão de obra qualificada pela Rússia. Olha o que diz a manchete do ano passado. Grandes talentos da Rússia fogem para outros países. Então, desde que começou a guerra em 2022, uma grande quantidade de jovens, principalmente russos, tem fugido da Rússia.
Primeiro, por conta da falta de perspectiva no país a longo prazo. E segundo, homens jovens fogem com medo de serem convocados para a guerra. A galera não quer ir para a guerra, correr o risco de morrer. Então não adianta se iludir que o russo tem um grande espírito nacionalista de defesa da pátria. Não, isso é conversa para acalentar bovino. Dá uma olhada aqui, ó. Cerca de 1 milhão de russos já partiram desde 2022, incluindo cerca de 100 mil especialistas em TI, que representam 10% do setor de tecnologia. Ou seja, a população russa, que já é uma população envelhecida, tem perdido muitos jovens e parte desses jovens são o quê? São mão de obra qualificada, o que é péssimo para a economia da Rússia a médio e longo prazo. Quais as razões dessa galera estar indo embora, estar emigrando da Rússia? Muitas razões para sair, entre elas: clima político repressivo, lembrando que a Rússia se consolida cada vez mais como uma grande ditadura, guerra da Rússia contra a Ucrânia, que gera com certeza um sentimento de medo, de apreensão, e a mobilização, a possível mobilização de homens para o serviço militar. Então muitos pensam, não, eu ficar aqui, um país em guerra, um país cada vez mais autoritário, um país no qual não sei como será o dia de amanhã, então eu, jovem, prefiro ir embora. E muitos estão tomando o rumo de outras nações, sobretudo na Europa. E aí eu quero saber a sua opinião sobre isso que eu acabei de te dizer. Será que essas novas sanções impostas pela União Europeia e as novas que virão dos Estados Unidos vão de alguma forma enfraquecer a Rússia? Ou a Rússia conseguirá se manter por meio do comércio com outros países? Essa imigração de jovens é um problema com o qual a Rússia deve se preocupar? Ou ela conseguirá contornar isso com outros meios? Escreve aí para mim nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e não deixe de apoiar o canal se quiser e puder. Dados da minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. Te espero no próximo. Um forte abraço e até. Valeu!